Saudações para todas e todos! Meu nome é Lucas Nicoletti, também conhecido como Kaframaat. Estou aqui para mediar 6 lives pela 14ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, sob apoio da UWB, União Wicca do Brasil. As lives acontecerão durante os dias 20 e 30 de setembro de 2021, através da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, em parceria com as instituições religiosas que compõem a comissão. Disponibilizamos, então, essa série de lives, esse webinário, e que conta com importantes temas que, de certa forma, interagem com as religiões, com as religiosidades e com suas diversidades. O objetivo dessas transmissões é fortalecer o compromisso da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa para com a luta dos direitos e pela laicidade do Estado, através da caminhada em defesa da liberdade religiosa, que já está aí na sua 14ª edição. E como no ano passado, com formato online, estamos atendendo às medidas de segurança e recomendações de afastamento social por conta da pandemia de Covid-19. Mediante ao cenário de pandemia que nos encontramos e a importância que a caminhada de defesa da liberdade religiosa possui para a harmonia, paz e respeito entre todas as religiosidades do país, a União Wicca do Brasil, o WB, prontamente aceitou esse desafio de mediar 6 lives nos respectivos temas. Então, a primeira live é o papel das religiões pagãs durante a pandemia e na construção do novo normal. Segunda live, a importância da presença das religiões pagãs e neopagãs no cenário interreligioso no nosso país. Terceiro tema, a importância da UWB junto à defesa de direitos para a comunidade pagã e neopagã no Brasil. O quarto tema, que é o tema de hoje, um tema num debate interreligioso, falando sobre o fundamentalismo religioso, seus perigos quanto à liberdade individual. O quinto tema, terra, útero ou santuário, a importância da natureza e de sua preservação para as religiões pagãs. E o último e sexto tema, caça às bruxas no Brasil, colônia e seus possíveis desdobramentos na nossa sociedade atual. Na live de hoje, nós vamos contar com algumas presenças. Entre elas, nós temos o sacerdote Oxper, que é um sacerdote Wicca e fundador da UWB. Nós temos o diácono Nelson Águia, que é representante da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Temos Sam Sbelli, que é um muçulmano sunita. Carlos Menezes, que é muçulmano xiita. E o pastor Ismael Lopes, que tem como tradição o cristianismo. Aproveitamos a oportunidade para convocá-los a assistirem todas as lives da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que foram feitas com carinho, com seriedade, com dedicação, por voluntários e por pessoas que verdadeiramente dominam os temas abordados. Finalizando, desejamos um bom dia, uma boa tarde, um bom proveito e uma boa live para todas e todos, ressaltando a necessidade sempre de nos cuidarmos e mantermos todas as medidas de proteção contra o Covid. Tomem vacina, usem máscara e evitem aglomerações. Feita essa introdução, rodando a vinheta e vamos subir nossos convidados para a mesa de conversas. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo bom? Boa noite, boa Boa noite. noite, boa noite, Lucas, boa Jaco, noite. Boa noite a todos. Ismael, Carlos Menezes, Tâmia. Perfeito, gente. Eu comecei ali fazendo uma breve apresentação de vocês, e como de praxe, até para situar o pessoal que está nos assistindo aí pela 14ª Caminhada, queria que vocês se apresentassem um pouco, falassem um pouco da caminhada espiritual, da vertente de cada um, a religião de cada um, e como que vocês atuam nesse espaço de debate interreligioso aí nacional. Então, vamos começar com o Oxperli, depois o Diácono, Sami, Carlos e, por último, Ismael. Vamos seguindo a ordem aí da tela. Por favor, Og, pode começar. Boa noite, Lucas. Primeiro, quero agradecer a você mais uma vez por estar disponível e de forma carinhosa aí mediando essa nossa live.
Diácono Nelson, que prontamente aceitou nosso convite, né? Sami Isbelli, Carlos Menezes, Ismael Lopes, né? É um prazer tê-los aqui. Meu nome é Og Sperli, eu sou publicitário, com formação em neurolinguística, né? Sou também psicoterapeuta, sou sacerdote da religião Wicca e estou presidente da União Wicca do Brasil já no terceiro mandato, se eu não me engano. A UWB, ela tenta atuar junto ao diálogo interreligioso, né? Ela tem uma proposta de conversar com fora e não tanto para dentro da comunidade. A ideia é passar um pouco sobre um pouquinho da cultura e religiosidade pagã para as demais religiões, para tentar desconstruir alguns preconceitos do passado. Essa é a ideia, a métrica da UWB hoje. Gratidão, Og. Diácono, por favor. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E eu e o Og já nos conhecemos já há muito tempo, temos uma amizade profunda e com os demais também. Então, isso também facilita aqui muito o nosso convívio aqui nessa live de hoje. Eu sou diácono da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Faço parte aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que tem como arcebispo o cardeal Dom Orani, e faço parte da Comissão de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da Arquidiocese do Rio. A Arquidiocese do Rio, já há muito tempo, não só no governo diocesano do Orani, mas já há anos, mantém esta comissão de diálogo tanto com a vertente cristã, que nós chamamos de ecumenismo, quanto também as outras vertentes não cristãs, que nós chamamos de diálogo interreligioso, né? Sou formado em Direito, também tenho Teologia e Filosofia, e sou diácono da Igreja e caminho nessa questão aí do diálogo interreligioso. Estive, durante algum tempo, presidente do Conselho pela Liberdade Religiosa aqui do Rio de Janeiro, o CONEPLI, e participando aí de todos os fóruns necessários e que sejam úteis, né, para o diálogo, a compreensão entre as religiões. Obrigado, diácono. Sami, por favor. Sami, tá mudo. Tu consegue apertar no botãozinho vermelho aí? Aí, Isso. valeu, obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer, em nome da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, o convite para participar, né, dessa mesa aqui, com pessoas queridas, né, que a gente já se conhece de longa data, né, participando de várias atividades no caminho assim, do diálogo interreligioso. Minha formação acadêmica, né, eu sou formado em administração de empresas aqui pela UFRJ, e estudei 3 anos, né, na Universidade Islâmica de Medina, na Arábia Saudita, a parte de jurisprudência islâmica. Eu tenho 2 livros publicados acerca do Islã, né? Sou membro da Sociedade Muçulmana do Rio de Janeiro na parte de diálogo interreligioso, né? Então participamos de vários fóruns, debates e organismos, né, com essa temática, né? E o objetivo da sociedade é justamente desconstruir a imagem que se faz acerca do Islã, porque, infelizmente, se passa muita coisa distorcida acerca da religião. Então, a gente tem como objetivo principal, né, passar o que é o Islã, digamos assim, de fonte segura, né, corrigindo as distorções que são feitas e mostrar que, na realidade, o diálogo, né, digamos assim, o respeito mútuo, ele é constante, presente, deve ser sempre acentuado. Gratidão pela apresentação, Sami. Carlos Menezes, por favor. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado por estar participando aqui desse encontro com pessoas queridas, sem dúvidas, pessoas novas que estamos conhecendo agora. É sempre uma oportunidade ótima a gente conhecer novas pessoas. E nesse de conhecer novas pessoas, há 6 anos atrás, a comunidade muçulmana xiita aqui do Rio de Janeiro decidiu abrir um espaço exatamente para isso.
para que a gente pudesse não ter só um espaço para a comunidade, mas que a gente pudesse conhecer novas pessoas e, a partir daí, a gente, como você me falou, desconstruir algumas imagens, né? Na verdade, muitas imagens, né? Algumas estaria sendo muito simplório, mas muitas imagens negativas contra a comunidade muçulmana no geral. Então, tivemos essa iniciativa do Centro Cultural Imam Hussein. A partir daí, a gente irradiou algumas outras ações, como a Rádio Islâmica, o Observatório Xiita de Direitos Humanos, exatamente também para fazer uma desconstrução que, além de muçulmano, você tem o estigma da comunidade xiita, desde a década de 70, com relação à associação desse termo xiita ao extremismo. Então, a gente tem trabalhado exatamente isso, no diálogo, de conhecer muitas pessoas. Talvez quem esteja assistindo, ouvindo de um muçulmano falar, que quer o diálogo, quer conversar, talvez alguns não acreditem nisso, né? Estaria fazendo propaganda para si mesmo, nós muçulmanos. Por isso que nós sempre trabalhamos de uma forma de trazer as pessoas de fora da religião para conhecer, para conversar, para ter essa experiência, porque, sinceramente, quem hoje faz o melhor trabalho de divulgação do Islã, sem dúvida, posso falar que é o Og, é o Diácono Nelson e todos aqueles que nos conheceram, porque se as pessoas quiserem saber sobre um pouco do Islã, o que é, pode perguntar a eles, que eles tiveram experiência de contato. Eu acho que isso é muito válido, né? Porque eu falar sobre o Islã, eu estou fazendo propaganda a meu favor, mas o importante é o que as pessoas, quando conhecem, derrubam os muros, elas podem falar o que viram, o que vivenciaram. Então, esse tem sido o nosso trabalho e, sem dúvida, a gente gosta muito de participar dessa interação com as pessoas, conhecer novas pessoas, e a gente se encontra sempre disponível para falar de todos os temas, sem barreiras. A gente sabe que nós temos problemas dentro da nossa comunidade, como todas as comunidades têm, mas estamos aqui para esclarecer e dialogar, sem sombra de dúvidas. Obrigado, Carlos, pela tua fala, pela tua apresentação. Por gentileza, pastor Ismael. Paz e bem a todos e todas. Sou Ismael Lopes, sou membro da nossa Igreja Brasileira e da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Faço uma caminhada de longa data nessa tentativa do diálogo interreligioso e, como evangélico, é quase que um trabalho de pedido de desculpas, né? A gente faz uma caminhada do resgate histórico, reconhecendo os inúmeros equívocos que nós cometemos na nossa história, e tentando não repeti-los. Há muito esforço em alguns aspectos, mas também com grandes ganhos, né? Como o ecumenismo tem proporcionado, eu caminhar com muitos irmãos e irmãs católicos. A minha formação teológica se iniciou numa escola católica, na verdade. Na verdade, foi o primeiro contato com a escola de fé e política, ali, com a teologia da libertação. E aí, mais para frente, fui estudar dentro do ambiente denominacional, evangélico, e fui me encontrando, né? O meu caminho nas diversas religiões me proporcionou ter amigos e amigas de fora da religião evangélica e que me impulsionam a lutar pelas liberdades. Mais bonito do que um culto evangélico cheio é cada um e cada uma no seu lugar, onde se faz feliz, onde se sente completo, onde se sente em contato com o seu sagrado, ou sem o seu sagrado, né? Porque o ateísmo também é um direito dentro do nosso Estado. Eu acho isso mais bonito. Nessa diversidade, eu acho que o divino sagrado se manifesta de forma muito mais bela. Então, é por isso que eu estou aqui, é por isso que a gente caminha, é para isso que a minha fé me motiva e me impulsiona. Fico honrado e grato pelas respostas, pelas apresentações de todos. Começando, então, entrando na temática de hoje, que é sobre o fundamentalismo religioso, gostaria de ver da visão de vocês, da experiência de vocês, como que vocês enxergam e aplicam esse fundamentalismo na atualidade, em pleno 2021, e como ele afeta a religião de vocês, como afeta, de certa forma, a prática e a espiritualidade, o caminho de cada um. Vamos fazer a mesma ordem, Og, Diácono, Sami, depois Carlos e Ismael. Por favor, Og, pode começar, a palavra está contigo. Bem, Lucas, para começar,
as religiões, elas são formadas por pessoas, né? Então, nós, enquanto seres humanos, nós somos falhos. Não entendemos, às vezes, o que nos é passado, a forma que nos é orientada, ou até o que nós lemos. Nós temos interpretações diversas, né? Por mais que alguns segmentos religiosos tenham pessoas à frente orientando, né? Quando são bons orientadores e existe algum tipo de intolerância para aquelas pessoas que estão ouvindo, é porque elas não entenderam muito bem a orientação, né? Lógico que nós sabemos que também existem pessoas que orientam de forma equivocada, né? Eu vou falar um pouco da religião Wicca, né? E vou passar um pouco pelo paganismo. Antes de nós abrirmos aqui a live, nós estávamos conversando em off, né? E eu comentei algumas questões de pessoas da nossa própria religião, do paganismo, que acham estranho, tem algum estranhamento com a nossa aproximação com a Igreja Católica, com alguns evangélicos, né, cristãos, com os muçulmanos e outras vertentes, mas vou me focar nessas três que estão aqui, né? Os católicos por conta de questões do passado, né? Que aí também puxo também o pessoal do cristianismo, né? O Ismael aqui, nosso grande amigo, e os muçulmanos, porque dentro da nossa religião nós temos uma questão muito forte com relação ao sagrado feminino. E na cabeça de algumas pessoas, eles entendem que a religião muçulmana trata a mulher de uma forma que talvez aos olhos deles não seja errada, entendeu? Então eles não param para procurar saber o que aconteceu, qual é a história, né? Então a gente começa a ter aquele fundamento, aquele fundamentalismo religioso de forma negativa, né? Onde as pessoas são radicais e direcionam esse radicalismo também na forma de pensamento para com os outros, mas da forma negativa que eles imaginam. Então, é por isso que é importante essa live para a gente, né? Para a gente poder passar um pouquinho sobre como algumas pessoas nosso segmento religioso, né, observam as demais religiões, mais especificamente, volto a dizer, as que estão aqui, mas como essas religiões também observam a gente, né? Para isso o diálogo interreligioso, para que a gente possa trocar informações, trocar ideias. Algum tempo atrás a gente foi até a Arquidiocese, nós junto com o Diácono Nelson, e conversamos com o Dom Orani Tempesta e falamos sobre o paganismo antigo, construindo a base das religiões, né? Como uma proto-religião, alguma coisa assim, não o paganismo religioso, mas o paganismo na sua filosofia de vida, né? O Carlos, ele já me chamou várias vezes, eu estou devendo, né? E quando eu convidei ele para essa live, ele me cobrou de novo para a gente dar um pulo lá e falar sobre gênios, daimons, né? A nossa visão com relação a esses seres, né? E é legal essa interação, porque é uma forma deles observarem a nossa ótica sobre cada tema realmente através da gente, né? Então, essa é a importância dessas lives e a preocupação que nós temos, sim, com o fundamentalismo religioso dentro do nosso segmento, né? Ter fé, ter crença na nossa religião é uma coisa. Agora, deixar que isso passe para as demais, né? O que é bom para mim, talvez não seja bom para o outro. Eu não vou questionar a fé do outro, o sagrado do outro, as práticas do outro. Tem um contexto cultural por trás disso tudo. Gratidão pela partilha, Og. Diácono, por gentileza. Então, é muito importante nós estarmos aqui juntos. Isso é absolutamente sagrado para todos nós aqui. Algumas palavras-chave, né? Fundamentalismo, tradicionalismo, radicalismo. Se nós pegarmos
a origem dessas palavras, por si só, elas não são ruins. Você ter fundamento naquilo que você acredita é muito importante, né? Todas as religiões têm os fundamentos da sua fé, da sua crença, né? São os seus, o que nós chamamos dentro do cristianismo, seus dogmas, né? Aquilo que norteia, que diz o que é aquela religião. São os fundamentos, os pilares de um prédio que sustentam a edificação. Radicalismo vem de radical, que é uma palavra latina que vem de raiz. Raiz é aquilo que sustenta a árvore, dá vida a ela, né? Então, o radical é aquilo que dá vida à religião. O radical, a questão de sustentar na vida a religião. Tradicionalismo vem de uma palavra que é tradição, que também é latina, traditio, é passar de um para o outro. Isso é traditio. Bem, agora nós temos os ismos. Aí é que está o problema. Não é? Por quê? Porque o que deve nos nortear sempre não é apenas o fundamento da nossa fé, não é apenas o radical da nossa fé, não é apenas a tradição da nossa fé, mas o amor. Se nós pegarmos os ismos, o fundamentalismo, o radicalismo e o tradicionalismo, nós podemos verificar que nisto há um exagero nas coisas que não buscam a essência do que é religião. Amar. Amar. Então, por si só, não é ruim ser fundamental. Mas hoje, principalmente no mundo hoje, que requer diálogo, compreensão, perdão, amor, misericórdia, compreensão, esses ismos não podem e não devem ter espaço nos nossos credos. E todos nós temos. Vocês estão falando isso e é verdade. Nós temos radicalismos, fundamentalismos e tradicionalismos dentro da Igreja Católica. Não é? Temos. Agora, o importante é que todos nós que estamos lá, a grande maioria, possa ver que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se nós tivermos a vertente do amor, nós temos a compreensão, a aceitação do outro. A aceitação do outro, tal como ele é, e se apresenta para nós, não como eu quero que ele seja, mas como o outro se apresenta para mim. Né? Outro dia o Papa Francisco falou algo interessante, até quando ele voltou da viagem ao Médio Oriente, que ele esteve me ajudem aí, Carlos e Sami, ele esteve no Oriente Médio, não foi na Arábia Saudita, não. Foi no Iraque. Ele esteve no Iraque. Esteve no Iraque, mas antes do Iraque, ele foi... Não me acordo agora, Jordânia... Não estou te ouvindo, Sami. Emirados Árabes? Perfeito, muito obrigado. Ele esteve nos Emirados Árabes. Quando ele voltou de lá, ele disse assim, nós temos muitas religiões nesse mundo, né? Porque Deus permitiu que nós tivéssemos muitas religiões nesse mundo. O fato não é de termos muitas religiões, mas ele quer nos provar como é que nós lidamos com o diferente. Aí está como é que eu lido com aquele que não pensa como eu. Isso questiona a minha fé, a minha vida de fé, a minha caminhada enquanto pessoa nesse mundo, que tem que aceitar o outro, conversar com o outro, estar com o outro, não se negar, não levantar muros. Tem uma palavra muito interessante que diz assim: quem levanta um muro, quem constrói um muro, acabará escravo dentro dos muros que construiu. Nunca mais sairá dele.
só vai viver aquela realidade dos muros que construiu. Não verá aquilo que está após o muro que ele construiu para si mesmo. Não é? E, por fim, não querendo me estender, Lucas, você me corta, tá? Porque às vezes eu falo demais. É assim, nós temos que caminhar em diálogo, porque ninguém neste mundo pode caminhar sozinho. Ninguém pode caminhar sozinho. Ou caminhamos juntos, e a pandemia nos disse muito isso. A pandemia nos diz que atingiu a todos, seja qualquer credo religioso, qualquer raça que tenha, onde more, qualquer a conta bancária que tenha, país que more, atingiu a todos. Não é? Nesse ponto, a pandemia nos unificou. Não é? Nos unificou naquilo que nós somos seres humanos que somos frágeis quanto à questão de um vírus. Não é? Mas não podemos ser frágeis. Meus queridos irmãos, o Og, Sami, Carlos, Ismael, não podemos ser fracos e frágeis no diálogo. Ou caminhamos juntos, ou pereceremos juntos. Agradeço, Diácono, pela partilha e pela fala. Sami, por favor, sua vez. Em nome de Deus, louvado seja Deus, e que a bênção e a paz de Deus esteja com todos os profetas e mensageiros. Assalamu alaikum, essa é a saudação islâmica, que quer dizer que a bênção e a paz de Deus esteja com todos vocês. Eu também sigo a linha do Diácono em relação à questão da nomenclatura, né, que se faz. Quando você fala fundamentalismo, na realidade, é como se estivesse dizendo que o fundamento daquela religião é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Então, você fala que aquele cara é um fundamentalista religioso. Então, ele está seguindo um fundamento que não é bom, que é um fundamento que é equivocado, que é ruim e que te leva a fazer coisas erradas. Prefiro até utilizar o termo extremismo. O profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus esteja com ele dizia, né, que o Islã é a religião do equilíbrio, do meio termo. Tudo aquilo que é extremo, que é extremado, você pode ter certeza que tem alguma falha, alguma deficiência, algum erro, que vai te levar para um lado que não é um lado positivo. Então, na realidade, eu acho que a gente deve utilizar mais essa expressão extremismo religioso do que fundamentalismo religioso, porque dá a impressão que o fundamento que aquela religião passa é um fundamento ruim, que leva a uma coisa negativa. Então, isso já fica meio que no consciente das pessoas, esse tipo de ideia, apesar da gente saber que não é assim. E dentro da visão islâmica também, tem um versículo no Corão que Deus fala, em verdade nós vos criamos de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos para que reconhecesseis uns aos outros. Então, por aqui, a gente percebe, né, o objetivo da criação de Deus, porque ele criou um homem e uma mulher e dividiu em povos e tribos para quê? Para que as pessoas brigassem, criassem atrito? Não, para que reconhecessem uns aos outros. Então, esse reconhecimento se dá através de quê? De você escutar o outro, de você entender o outro e de você respeitar o outro. É dessa forma que se dá o reconhecimento. Então, da mesma forma que o Diácono estava falando, que vivemos numa sociedade, né? E a partir desse momento que a gente vive numa sociedade, a gente deve estar ligado através do amor e do respeito. É isso que o Islã prega também. Esse versículo ele passa isso. Na realidade, o objetivo de Deus ter criado essa diversidade é justamente para que a gente possa se reconhecer uns aos outros. Então, a gente deve escutar, aprender a cultura daquela pessoa, o que aquela pessoa pensa e respeitar. Então, na verdade, isso é algo muito importante. Uma outra coisa que é muito importante, as pessoas também têm uma visão distorcida acerca do Islã, é que o Islã é uma religião que você impõe à força, né? Isso é completamente contrário, porque no próprio Alcorão vem dizendo que um versículo fala, não há imposição contra a religião. Então, dentro da nossa visão, Deus o Altíssimo, ele criou o ser humano, deu a esse ser humano o livre-arbítrio, ou seja, o poder dele escolher o caminho que ele quer seguir, até dele não ter religião, caso ele queira, é um direito que Deus
deu para essa pessoa, sendo que todos nós vamos responder de acordo com as nossas escolhas, né? Tudo aquilo que nós fizermos nessa vida, seja bom ou mal, nós vamos responder. Então, se Deus, o Altíssimo, deu essa liberdade ao ser humano de escolher o que ele quer seguir, ou até não acreditar em Deus, até não seguir a Deus, quem somos nós para querer impor a quem quer que seja seguir aquilo que eu acho que é o caminho correto, aquilo que eu acho que é o melhor para mim? Então, se a pessoa faz isso, ela já está partindo, saindo fora do que o Islã coloca. Então, quando nós percebemos, né, através do noticiário, do que acontece hoje em dia, de grupos ou pessoas, como o próprio Og falou, né, as religiões elas são compostas de pessoas, que essas pessoas são falhas. Muitas vezes elas caminham numa direção contrária à religião, apesar de falarem em nome da religião. Então, se essas pessoas agem de forma contrária àquilo que é o princípio da religião, que é, no caso, o princípio islâmico, né, aquilo não pode ser colocado como sendo algo da religião. E nós temos inúmeros exemplos na história que mostram justamente o contrário, né? Falando agora em termos de Islã, propriamente dito, né? Então, o Islã, quando na Andaluzia, por exemplo, né, ficou praticamente 8 séculos onde os muçulmanos ficaram ali na Andaluzia, onde viveram em perfeita harmonia, judeus, cristãos, muçulmanos, né, com suas igrejas, sinagogas e mesquitas. Se o Islã tivesse sido imposto aquelas pessoas, hoje você não teria nenhum rastro, digamos assim, nenhum vínculo do cristianismo, por exemplo, na Andaluzia, né? Porque em 8 séculos, né, quantas gerações se passaram lá? Então, a gente tem toda uma história que mostra justamente o contrário, né? O quanto o Islã, nesse sentido, ele respeita a religião do próximo, e é assim que deve ser. Quando algo diferente disso acontece, a gente não pode vincular isso à religião, e sim às pessoas que agem de forma equivocada à religião. E quando você falou, né, na apresentação, o perigo, né, digamos assim, do caso do fundamentalismo, eu vou trocar por extremismo, né, para a questão do diálogo, é justamente esse, é que as pessoas que não conhecem, digamos assim, o que aquela religião prega, quais são os princípios daquela religião, passam a ter uma imagem distorcida, passam a ter um preconceito. Hoje, né, quando eu converso com as pessoas, eu falo, qual é a primeira palavra que vem à mente quando você fala a palavra muçulmano? Com certeza vai vir o quê? Terrorista, homem-bomba, Bin Laden, coisas do gênero. Por quê? Porque nós somos bombardeados diariamente com notícias, com imagens que mostram justamente isso. Então, é isso que fica no subconsciente da pessoa. Então, a pessoa vai sempre vincular o muçulmano a um terrorista, o Islã a uma religião que oprime as mulheres. É justamente o contrário. O Islã ele deu diversos direitos para as mulheres que elas só foram adquirir muito tempo depois. Então, esse tipo de extremismo ele só causa prejuízo, digamos assim, para a religião da qual eles estão falando em nome, né, e para os próprios seguidores daquela religião, né, que tem a todo momento que chegar a explicar, ó, não é assim, né, fora a visão preconceituosa que muitas vezes as pessoas vão ter em relação a ela, em questão de trabalho e outras coisas mais. Então, na verdade, o extremismo ele é extremamente prejudicial para todo mundo, e principalmente nessa questão do diálogo interreligioso. Então, quando as lideranças religiosas se reúnem para se unir em termos de diálogo interreligioso, eles estão passando também uma mensagem para os seus seguidores, digamos assim, que essa é a postura correta que um crente, digamos assim, aquela pessoa que realmente segue uma religião deve ter, de dialogar, de respeitar o próximo. Então, isso que estamos fazendo hoje é de extrema importância. A gente deve sempre estar firme nesse propósito de mostrar que para que a gente possa ter uma sociedade sadia, harmoniosa e feliz, a gente tem que realmente nos dar as mãos para seguir nesse caminho de diálogo e de respeito, porque eu acho que é isso que vai pautar, digamos assim, a conduta do ser humano com o seu semelhante, mesmo que ele tenha uma crença diferente da minha, mesmo que ele tenha um pensamento diferente do meu, mas a partir do momento que nós nos respeitarmos, nós vamos ter uma sociedade muito mais harmoniosa e feliz.
Perfeito, Sami. Agradecemos a tua fala e participação. Carlos, por favor, contigo agora. Assalamu alaikum. Mais uma vez, obrigado. Ótimas palavras que eu vi até agora, sem dúvida. Não tenho nem o que contradizer, pelo contrário. Só tem que reforçar a fala de cada um no que se diz a respeito de pessoas, do extremismo, e da construção de pontes. Realmente, o que o Diácono falou, quem constrói muros, né, fica preso entre os muros, e eu complemento que não consegue enxergar o horizonte. Então, nós temos aí, como sempre falou, como papel de liderança, mostrar que as coisas não são bem assim. De fato, a gente tem um bombardeio da mídia, eu acho que todas as religiões são atacadas, eu acho que assim, claro, você talvez dentro da comunidade muçulmana, a gente percebe que o ataque à comunidade muçulmana é muito grande, mas você vê vários ataques com relação às outras comunidades, isso aí é fato. Mas eu acredito que a gente pode fazer um trabalho para reverter essa situação. A questão de construir pontes, você estar próximo de pessoas de outras religiões, para você poder realmente conhecer, eu acho que isso faz uma grande diferença. De fato, eu posso falar, eu tive a experiência antes de estar no meio religioso, de estar envolvido com isso, eu desconhecia muitas questões religiosas, tá? A comunidade Wicca, por exemplo, não sabia nada. Tinha aquela visão das pessoas que não são da comunidade falavam sobre mim, sobre eles, e a gente leva aquilo como uma verdade, né? Assim como também hoje tem pessoas que falam sobre os muçulmanos, falam em nome dos muçulmanos, mas talvez não viveram, não conhecem de fato o que é o muçulmano, né? O muçulmano ri, é feliz, fica doente, né? Come feijão com arroz, acha que só come quibe. Então são essas coisas que as pessoas constroem, fica aquela construção engessada e os estereótipos vêm. Mas, de fato, eu acho que assim, a gente tem um papel de mostrar isso para as outras comunidades que há distorções que você fala sobre o Islã, mas a gente também tem um papel muito grande dentro das próprias comunidades com relação à intolerância. Todo grupo, como o Diácono falou, todos os grupos, cada um tem seus problemas internos, tem os discursos extremados, que a gente precisa também fazer um trabalho com essa... Obrigado. E a gente tem o nosso papel com a nossa própria comunidade, porque, na verdade, quando se fala hoje que o muçulmano fez um atentado ou praticou, aquela pessoa se intitula como muçulmano. É ele que faz a propaganda negativa de fato. Não é uma questão que está falando. Os outros segmentos, por desconhecimento, talvez possam falar como muçulmano, falar que a religião faz, por total desconhecimento. Mas quem faz a propaganda negativa somos nós. Né? As pessoas que estão integradas dentro da comunidade. Integrado no sentido, se intitulam como integrado porque nem às vezes está integrado. Se você pegar hoje o perfil das pessoas que cometem atos de terror, por exemplo, elas são pessoas que não frequentam as mesquitas. Né? Isso já foi feito no estudo na Europa, em vários lugares. Qual é o perfil dessas pessoas? Elas pouco conhecem a religião, não frequentam as comunidades. Então, a gente pode falar que elas não representam de fato a comunidade, mas é o que está no noticiário. Então, eu acho que a gente tem um trabalho interno com relação a ter um cuidado com os nossos membros, com as pessoas que adentram a nossa comunidade. A gente tem que também trabalhar esses preconceitos que existem da nossa comunidade com outras religiões, tá? Porque aí a gente começa a fazer o papel do que fazem conosco. Então, isso já está algo errado. Né? Se a gente quer a comunidade muçulmana quer ter seu espaço, ela também tem que aprender a dividir esse espaço e entender o outro. Então, a gente tem um trabalho interno, muitas pessoas, infelizmente, têm um estereótipo, como você falou, o Og falou, o Sam me complementou, falando sobre a questão da mulher, né? Sempre é um ponto de discussão muito grande, a mulher, a religião oprime, impõe uma situação, hijab, Isso eu posso falar que eu acho que todo mundo falou, tudo que falaram até agora tem uma questão por trás que é o conhecimento, né? É o conhecimento de fato o que é aquela religião. Então, assim, as pessoas gostam de olhar a história, pegam o lado ruim e alimentam aquilo como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Na verdade, todas as religiões tiveram um passado que não foi positivo,
porque pessoas usaram a religião e isso ficou marcado lá atrás, mas se você for nas origens, você vai ver os ensinamentos, assim, vamos falar, beber da fonte, você consegue beber da fonte, e você vai ver que não é bem assim, né? Então, ao longo da história, a história tem que existir, de fato, a gente tem que olhar para trás para aprender, mas não para trazer mágoas, como as pessoas gostam de fazer, né? Pega a história do passado e toda aquela mágoa vem para cá, foi o que o Diácono falou, alguém fez aquilo lá atrás, hoje somos nós que estamos aqui, e o que a gente aprendeu com aquilo? Realmente, tem coisas que você não pode fazer, não é porque a religião fala que as pessoas usaram de uma forma errada a religião no contexto de se aproveitar, e até hoje tem, as pessoas se aproveitam de tudo, ou seja, da religião, seja do esporte, seja da política, para fazer algo que contradiz aquilo, né? Então, a gente tem essa história, mas se você for beber da fonte, você vai começar a entender que, por exemplo, a questão da mulher, pô, será que realmente é isso? O muçulmano oprime a mulher, ela não deixa a mulher trabalhar, impõe colocar um véu. Aí você vai olhar a história lá atrás, você vai entender um pouco do início do Islã, você vai ver que não é bem assim. Na verdade, a história que às vezes as pessoas tentam apagar, ela mostra a verdade. Agora, isso acontece de opressão dentro da comunidade muçulmana? Tem, isso tem. Tem pessoas, são pessoas que fazem isso. Agora, isso está certo? Não. Aí tem a questão cultural. Que país é que está se fazendo? Qual é a localidade? Porque você tem questões culturais. Eu, muçulmano xiita do Rio de Janeiro, tem muçulmanos xiitas na Caxemira, tem questões culturais totalmente diferentes. Até mesmo nas celebrações, alguns ritos, algumas coisas que eles fazem lá, a gente não faz aqui, né? Algumas condutas que... Então, tem a questão cultural também por trás. Não há uma uniformidade com relação ao Islã. O Islã tem influências culturais diversas, né? E uma das grandes características do Islã é exatamente essa. Ela consegue entrar em diversas culturas porque ela é adaptável. Ela é adaptável no sentido que a pessoa ela tem ali a sua cultura, ela consegue abraçar o Islã, mas ela tem ainda a carga cultural do local. Então, algumas atitudes se misturam. A pessoa fala, isso é Islã. Não, isso não é Islã. Isso é uma questão cultural de quem abraçou o Islã e manteve algumas tradições na sua região. Então, é preciso separar um pouco. Não existe essa uniformidade islâmica no mundo muçulmano. O muçulmano daqui é igual lá de fora, da Europa, é diferente, dos Estados Unidos, o muçulmano é diferente do europeu, da gente, do asiático, do africano, tem diferenças. Então, isso é importante também ser colocado. Não tem como um muçulmano falar assim, o Carlos é um muçulmano e representa todo mundo. Não tem como. Eu sou diferente como outras pessoas. Mas a única coisa que eu posso falar é que, se você olhar a história, você vai ver que tem coisas que associam a gente que realmente não tem nada a ver. A questão da opressão da mulher. Você vai ver, o profeta casou com uma mulher que era comerciante, ela é rica, ela pediu ele em casamento, ela tem uma iniciativa, que até hoje, se você colocar na nossa sociedade uma mulher que parte para a iniciativa de pedir alguém em casamento, você já causa estranheza. Então já aconteceu isso 1.400 anos atrás. Então, assim, vamos falar que o Islã já era um avançadinho da época. Então tem muitas questões aí que são colocadas. O Carlos da filha dele vai escolher quem é o marido da filha. Não é bem assim, tudo bem que a gente tenta indicar uma boa pessoa, né? Mas isso não é uma questão islâmica, né? O profeta teve filha, ela escolheu quem ela queria casar, então você olha um pouco para o passado e você vai ver que não é bem assim. Agora, tem locais que o pai quer escolher o pretendente? Sim, é cultural. Agora, é religioso? Não é religioso. Então, essas coisas precisam ser divididas claramente com as pessoas. Então, assim, a gente não tira a gente não vai deixar de falar que nós temos problema, temos, isso é evidente, mas a propaganda contra a gente, que a gente às vezes não tem nem espaço para falar, falam da gente, a gente não tem nem os outros canais para poder falar. Às vezes eu me sinto um rato de laboratório, né? Existem vários estudiosos sobre o Islã, mas ninguém vai lá perguntar, cara, e aí, é isso mesmo ou não é? Então se cria muita teoria. Então, ter vocês aqui, né, bater esse papo, ter essa oportunidade de alcançar vários grupos é extremamente importante, porque a gente precisa falar coisas reais, precisa desconstruir aí, teorias, né, que existem sobre a comunidade e esclarecer de fato que problema todo mundo tem, agora que a gente quer trabalhar para dividir o que é questões culturais, distorções, usar a fé de forma pessoal ou de forma política. Então, tem essa miscelânea de coisas dentro da religião. Então, só queria falar sobre isso, né? E agradeço mais uma vez estar aqui com vocês.
Obrigado, Carlos. Gratidão. Ismael, vamos lá, sua vez. Então, falar da relação dos evangélicos e evangélicas com o fundamentalismo traz muitos pontos, né? Primeiro, eu acho até que é uma ofensa para os fundamentalistas originais chamar essa galera hoje que resume o fundamentalismo em pautas morais exageradas, chamar eles de fundamentalistas ofende os fundamentalistas protestantes do início do século XX. O que eram os fundamentalistas ali? No final do século XIX, início do século XX, você começa o que a gente chama de movimento da teologia liberal, ou teologia moderna. E aí você tem os caras como o Bultmann, que eu inclusive recomendo que os teólogos fundamentalistas leiam, né? Já que eles estão fazendo a crítica, precisa ler o cara. E aí vem... Mas o liberalismo teológico começa a relativizar algumas questões da fé e das escrituras bíblicas. Os fundamentalistas nascem na busca do fundamento bíblico, do resgate da ideia da divindade do texto, por assim dizer, resgatando um dos pilares da reforma protestante, que era somente a escritura, sola escritura, e que inclusive é um dos pilares da fé católica também, a escritura. Então, assim, por história, o cristianismo tem como pilar o texto bíblico. E aí a galera estava relativizando, fazendo revisão dos textos, que eu acho muito importante, inclusive, fazer se colocar a novas interpretações de acordo com o tempo, a cultura, como o irmão colocou antes de mim. E aí vem os fundamentalistas, nessa busca de resgatar o fundamento bíblico. Só que os fundamentalistas de hoje não tem nada a ver com a Bíblia. Assim, eu vejo... os caras são puramente pautados por questões morais, ignorando, inclusive, a mensagem narrada nos evangelhos de um Cristo que derrubou tradições, derrubou práticas religiosas, contradisse práticas religiosas, para ampliar a mesa, para que muitos e muitas, diferentes daquelas que eram aceitos pelos judeus fundamentalistas da sua época, pudessem se sentar com ele. Como, por exemplo, eu sempre dou o exemplo do primeiro milagre narrado de Jesus, que foi transformar água em vinho. E ali a gente não percebe muito, mas quando Jesus pede a água, ele usa a água dos tanques da purificação. A gente não tem nenhum judeu entre nós hoje, mas do meu pouco conhecimento, os tanques da purificação eram para que os judeus, quando entrassem em um ambiente, eles pudessem lavar as mãos e às vezes os pés. Os tanques serviam para isso. Portanto, qualquer um que entrasse sem lavar as mãos, ele era um impuro. Aqueles tanques de água eram para isso. E Jesus pega essa água e transforma em vinho. Ou seja, a ferramenta litúrgica, por assim dizer, de purificação, foi profanada pelo próprio Cristo. O cara pegou o tanque da purificação e transformou em vinho. Agora a gente vai beber e festejar juntos. Porque, para o conceito daquele povo, a festa de Jesus era dos impuros. Então, essa qualificação de puro e impuro, Jesus joga por terra. Portanto, essa classificação de moral a partir de uma prática individual, de um direito individual, não deveria existir no cristianismo. A gente pensa de forma coletiva. O que é imoral para mim? Assim, é imoral para o Ismael, que é evangélico, que é cristão, olhar para o Brasil e ver 40 milhões de pessoas sem comida hoje no prato. Isso é imoral, porque é um mal coletivo que está colocado. Ver 116 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Isso é imoral. A sexualidade de alguém é imoral? Cara, não me diz respeito. Não foi um assunto tratado pelo Cristo, não é um assunto tratado por mim. A religiosidade de outros e outras são imorais? A gente tem que militar contra isso? Não me diz respeito, é direito de cada um em uma. Jesus não falou contra a religião de ninguém, não vou ser eu que vou falar. Não vou ser eu que vou me colocar contra, não vou ser eu que vou apedrejar alguém na rua, como aconteceu com a menina há alguns anos atrás, porque ela estava com a indumentária do culto afro. A gente precisa começar a pensar, de fato, quais são os fundamentos da nossa fé. E o fundamento da fé no Cristo é o amor.
toda a nossa interpretação, toda a nossa hermenêutica, seja ela bíblica ou seja da própria vida, porque eu aprendi a interpretar a vida também a partir da Bíblia, ela tem que ser atravessada pelo amor, porque Deus é amor. Se a gente abandonar essa crença, não vale resgatar qualquer que seja o escrito, não vale se dizer crente em qualquer que seja a corrente, qualquer que seja a crença, porque ela não serve para absolutamente nada. A gente precisa se relacionar em amor com todos e todas que estiverem ao nosso alcance. E, a partir disso, abrir os canais de diálogo para aquilo que nos confronta e para aquilo que nos atravessa enquanto efetivadores ou fazedores de mal. Por exemplo, quem é responsável, por exemplo, por uma imagem de que os xiitas são... Qualquer xiita é terrorista, né? Porque a gente tem essa coisa. Quando alguém é muito radical, fala assim, eu sou... Por exemplo, se eu for muito crente, assim, muito igrejeiro, eu sou crente xiita, né? A gente trouxe como xiita como sinônimo de extremista, quando não é, na verdade. E aí, quem é responsável por isso? Bem, responsável por isso somos nós mesmos. Em parte, os cristãos, que fazem uma narrativa de que tal setor religioso, tal religião persegue, e aí a gente precisa avaliar quais são as questões culturais, quais são as questões políticas de cada lugar, quais foram os equívocos, inclusive, de algumas missões, e pensar dessa forma. Agora, por que os fundamentalistas no Brasil tratam tanto de pautas morais? Mais uma vez, a nossa história. Chegaram aqui no Brasil, nas primeiras missões evangélicas protestantes, duas correntes teológicas, os pietistas e os puritanos. Os puritanos são mais conhecidos, né, nessa questão, por conta do que fizeram na Inglaterra, enfim. Mas os pietistas são muito parecidos com eles por conta de serem abstêmios, por exemplo, em relação ao álcool, serem muito, muito sacramentais em algumas coisas relacionadas à sexualidade. Então, essas pautas morais ficaram muito em voga dentro do evangelicalismo brasileiro e estão até hoje. Nós éramos 9 milhões na década de 90, no início da década de 90, agora nós somos mais de 50. Então, isso ganhou uma força, e uma força política, quando a igreja, calçada nesse fundamentalismo, tenta controlar o Estado. Olhando para a história do mundo, a gente já viu que religião e Estado são coisas que não devem estar entrelaçadas, embora a religião e a política façam parte fundamentalmente. Isso que a gente está fazendo aqui é político. O que a gente está fazendo aqui de uma certa forma, construção de um discurso e de laços para garantia de direitos. Agora, quando uma única religião, ainda mais fundamentalista ou extremista, né, que é um termo que cabe melhor, domina um Estado, a gente tem ferramentas de opressão sendo colocadas na mão de gente que não respeita nem os fundamentos da sua própria religião que confessa. Então, a gente está sob um risco muito grande. E aí como eu falei no início, né, quando eu encarecidamente peço perdão pelos meus e minhas que ainda estão mergulhados nisso, e peço a denúncia das lideranças que promovem esse tipo de coisa, que promovem falas violentas, que falam mesmo que a gente tem que ir lá e que o xiita vai te matar se você for lá na Jordânia, por exemplo, e aí não faz nem nem se preocupa em fazer uma pesquisa assim, mas a Jordânia está sob um governo religioso mesmo, é xiita, e aí, enfim, a gente fala um monte de besteira. E aí chama de demônio, porque o paganismo é do demônio. E aí o culto afro é do demônio. A gente vai demonizando as coisas, quando, na verdade, esses elementos nem fazem parte da crença dessas pessoas. E ignora o resgate da nossa própria história. Quando eu aprendi com o Og que o paganismo é o culto do campo, eu falei, então o protestantismo é uma religião pagã, porque a gente, principalmente os batistas, nasceram no campo. Nós somos da luta campesina. Então, eu acho que a gente tem coisas em comum. E aí, quando eu penso no Oriente, eu penso que o berço do cristianismo foi lá também. E ali, afroasiático, né, ali entre África e Ásia, mas o nosso berço foi lá. Então, a gente também tem coisas em comum, a gente professa
o mesmo Deus, né? A gente usa termos diferentes, elementos litúrgicos diferentes, mas ali junto com os judeus confessamos a mesma história. Temos muito mais em comum que nos aproxima do que o que nos separa. Então, por que eu vou afastar os meus irmãos e brigar com ele por elementos que simplesmente são diferentes no nosso culto? E aí cada um vai para o seu canto. Eu vou na minha igreja fazer o culto, cada um vai para a sua mesquita, o seu coven, a sua arquidiocese, a sua diocese, e cultue da forma como achar melhor. Saindo de lá, a gente se encontra, bebe um café junto, quem gostar de uma cerveja, bebe uma cerveja. E aí eu não me importo com isso, porque eu não tenho que legislar sobre a prática individual de cada um. Eu acho que esse tem sido um equívoco grave de parte dos evangélicos hoje na nossa sociedade, esses chamados fundamentalistas que, na verdade, caem no campo do extremo e do desrespeito da sua própria fé. Então, acho que a gente precisa resgatar, de fato, os fundamentos, ser fundamentalista no amor, para que a gente possa viver em harmonia nas nossas diferenças. Perfeito, Ismael. Gratidão a você, ao Carlos, ao Sami, ao Diácono e ao Og pelas falas. Foram maravilhosas as partilhas. Pessoal que está assistindo a live, lembrando que nós estamos aqui pela 14ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa do Rio, e nós já estamos chegando aos 56 minutos aqui de live, já estamos chegando no final da nossa transmissão. Não esqueçam de deixar o like aí na live, deixar seus comentários e compartilhar com quem você acha que é importante ter esse conteúdo. Para fazer uma última rodada, então, um pouquinho mais breve, queria ouvir um pouco de vocês sobre a importância desse diálogo interreligioso, sobre a importância desses debates, que nem esse que está acontecendo agora, para um contexto geral, para um contexto social, e se, de certa forma, esse debate, essas ações, elas contribuem para diminuir esse fundamentalismo, ou melhor, esse extremismo que às vezes ainda é presente e a gente percebe no dia a dia, no nosso cotidiano. Então, passar aí para cada um, começando pelo Og, depois Diácono, Sami, Carlos e, por último, Ismael. Por favor, Og, está contigo a palavra. Obrigado, Lucas. Só para a gente... essa live, ela tem a ver com a caminhada, né? Então, eu gostaria só de deixar uma lembrança histórica, eu gostaria até que o Lucas me ajudasse aí. Tem uma imagem da gente na primeira caminhada, né, com a minha filha, aí, ó, hoje ela está com 16 anos, ela tinha 2 anos de idade, né? Isso aí foi a primeira caminhada em Copacabana, que a gente estava lá no número de 6 pessoas. Valeu, Lucas. Né, uma lembrança gostosa aí. A minha filha vai em todas as caminhadas desde o começo, né? Nessa aí ela acabou pegando pneumonia, né? A gente foi de metrô, enfim, mas deu tudo certo. Aí nas últimas ela pegou a insolação, mas aí tá tudo bem, cara. É por aí caminhar, é isso aí mesmo, né? Por mais cuidado que a gente tome, né? Mas é muito gostoso a caminhada, né? Essa pergunta que o Lucas fez, né? Numa das caminhadas eu encontrei, tive a grata surpresa de encontrar também o nosso Ismael, que também tem uma lembrança aí. Estou deixando uma lembrança com todos. Ele, Lucas, já mostra uma foto nossa, minha e do Ismael, na caminhada de Copacabana, né? Ele deu uma passadinha lá no nosso grupo. Eu pareço turista, mas eu estava na caminhada, né? Valeu, Lucas. Obrigadão aí. É sempre bom. E isso é o diálogo, né? É o estar junto, é não ter vergonha de tirar foto e postar, né? O Diácono Nelson, quando nós tivemos um problema sério no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, onde a sacerdotisa Alana Morgana sofreu um ato de intolerância e caiu na internet e sofreu ameaça, né? De perder a vida, né? A igreja, a arquidiocese foi uma das primeiras a dar apoio, e o Diácono Nelson saiu da Tijuca e foi comigo lá para São João de Meriti, mesmo sabendo que era um risco ir ele comigo, era uma área ruim, e nós também temos a foto que nós guardamos com bastante carinho da participação, da ida do diácono
lá no templo da Lana. Eu acho que o Lucas tem aí, ó. Prestou homenagem, foi lá, fez o seu papel de escuta, escutou, né, a Lana e deu apoio da Arquidiocese, que foi muito importante para a gente, né, ter a Arquidiocese como apoio. Obrigado aí, Lucas, né? E como eu estou falando em todo mundo, né, eu não tenho assim uma foto com o Samir, ele está me devendo uma foto, Samir, mas eu tenho uma foto dessa quando a gente troca informações, é importante trocar informações entre as religiões. O Fernando Celino, ele generosamente deu Alcorão para gente, né, durante o evento interreligioso. Também nós temos aí a foto recebendo o Alcorão, né, e no caso foi a Ariadne, é, animada em receber o Alcorão, está aqui, né? Ela está lendo, está gostando, né? Gratidão aí pela comunidade muçulmana. Valeu, Lucas. Aí vem o Carlos, né? E fala de paz, né? Esse negócio todo aí. Mas nós fomos acusados de fornecer, né, armamento aí para os muçulmanos quando a gente deixou ele tirar essa foto aí com o escudo, né? Na verdade, a gente não está fornecendo armamento para o pessoal, não. Isso aí foi só uma foto aí muito legal aí que o Carlos tirou com o escudo nosso, um escudo viking, né? Mais celta, para falar a verdade. Né? Então são boas lembranças, valeu, que o diálogo nos traz, né? O Ismael falou que a Wicca, né? O paganismo é a religião do demônio, mas o Carlos está querendo que eu fale lá no grupo dele lá sobre Daimons, entendeu? Né? Porque é tudo uma questão de ressignificação de termo, como o Samir falou, né? Do fundamentalismo. Né? A bruxa também, a gente tem que ressignificar o termo bruxa. A gente tem ouvido muito aí, a bruxa está solta. O que significa isso? Né? O que quer dizer que a bruxa está solta? Né? Quem tem amigo não morre pagão. Né? O que significa isso? Quer dizer que nós aqui não podemos ser amigos, eu sou pagão. Então, é importante também o que o Carlos falou com relação a questões culturais. Né? Nós temos que nos adaptar à cultura do país. Existe uma legislação por trás. Né? Os antigos pagãos, eles não eram enterrados. Alguns são, outros não eram. Outros eram queimados. A gente não pode queimar um corpo aqui, eu não sei se for um crematório, mas como era feito antigamente, né? É ocultação de cadáver, se bobear. Existe uma legislação, a gente não pode ir contra a legislação do país. Então, é isso que é gostoso, é o conhecer a cada segmento religioso, essa troca, né, essa intimidade, é poder rir juntos, né? E assuntos comuns a gente, e não ter medo de conversar, né? Porque para a gente conhecer o outro, nós vamos ter que fazer algumas perguntas complicadas, né? Que mexe com o sagrado do outro. Mas se nós não fizermos a pergunta para aquele que a gente confia, como é que a gente vai obter a resposta certa? Como o Carlos e o Samir falou, né? Nós somos objeto de pesquisa, né, Carlos? Então a academia tem que vir até a gente, né? Para de ficar lendo livros que foram reescritos e editados e copiados, compilados. A gente não sabe nem mais onde é a origem daquelas informações que estão no livro, se são verdadeiras ou não. A religião é viva, ela está em constante crescimento, se adaptando ao novo. Tem a pandemia aí que nós nos adaptamos, e tem questões de gênero que nós vamos ter que debater, as religiões estão debatendo, e a gente tem que debater questões atuais. Se der para mudar, a gente muda. Se não tiver como mudar, a gente tem que entender, porque faz parte daquela tradição, daquela cultura, mas é importante que a gente debata. Né? Então, eu quero finalizar aqui agradecendo a confiança, principalmente, de todos vocês, né? A presença de todos vocês e a fala. Né? E os convidados aí, e os ouvintes aí que estão assistindo, né, a live, né? Muito obrigado, espero que tenham gostado. Né? Obrigado, Lucas. Obrigado, Og. Por favor, Diácono. Bem, respondendo aí rapidamente aí a pergunta do Lucas, a indagação dele, né? Os extremistas têm horror ao diálogo, né? Horror. Então, o antídoto, hoje nós estamos falando muito de vacina, né?
a vacina para esses extremistas é nós estarmos juntos. Então, quanto mais nós nos encontrarmos, quanto mais nós nos respeitarmos, nós seremos um antídoto contra todo tipo de desrespeito, arrogância e tudo isso. E vou mais, na linha aí do pastor Ismael também, né? Enquanto nós não nos encontramos e gastamos as nossas energias, o nosso tempo, né, em questões que nos separam, gastando energia, tempo, valores, né? Com isso, nós ganhamos tempo no diálogo em fazendo ações que nos unem. Então, por exemplo, a justiça, não é? A justiça, a paz, a concórdia, o diálogo, a compreensão, tudo isso nos une. Tudo isso nos une. E quando falamos em justiça, todas as religiões também têm um sentido profético. Nós também, todos nós, religiosos, temos que questionar, não é? Se o mundo atual, se a sociedade que se apresenta para nós está de acordo com os nossos valores religiosos, não é? No sentido da dignidade da pessoa humana, dos valores que as pessoas têm o direito de gozar e de ter, e não de alguns, não é? Mas que o que alguns têm sejam também para todos. Isso diz a doutrina social da igreja muito bem, né? Então as religiões também não podem se calar, não é? Não vamos gastar energia naquilo que nos separa, nos muros que separam a nós, os arames farpados que nós queremos levantar, né? Nós não, os extremistas aí, não é? Vamos gastar a nossa energia com aquilo que é bom, com aquilo que é salutar, aquilo que constrói, não é? Se a pessoa humana está sendo aviltada na sua dignidade, nos seus valores, naquilo que ela tem direito a receber, não é? Vamos estar juntos. Vamos estar juntos, não é? Com uma linguagem do amor. Linguagem do amor. Não linguagem de incompreensão, de separar o outro, eu sou bom, o outro é mau, né? Esses dualismos que não levam a nada, né? Vamos nos juntar para fazer o bem, fazer boas ações, estarmos juntos para o que é bom, para o que é belo aos olhos do sagrado, né? E assim nós vamos respeitar a todos. Os extremistas, na linha do Sami, que nós estamos falando, gostei muito dessa palavra, os extremismos, não fundamentalistas, os extremistas têm horror a esta live de hoje. Horror. Né? Então, vamos ficar juntos, porque assim nós vamos construir um mundo melhor. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Diácono. Sami, por favor, está contigo. Tá ótimo. Em relação à colocação, à pergunta, na verdade, esse trabalho que está sendo desenvolvido, já, principalmente no Rio de Janeiro, já é um trabalho de longa data, né? Como o Og falou, só em termos de caminhada, aí quanto tempo já se passou, né? Caminhada contra a intolerância religiosa. E nós aqui participamos de vários grupos e fóruns do diálogo interreligioso. Então, isso também já trouxe, acho que, muitos ganhos e benefícios para o grupo como um todo, para as crenças, para as religiões, né? Então, quando a gente vê uma religião sendo atacada ou sendo algum direito de alguma pessoa daquela religião, de alguma forma sendo atacado, o grupo, de uma forma geral, ele se une em defesa daquilo que é correto, daquilo que é o certo, né, em termos de justiça e outras coisas demais. Então, esse grupo ele tem um grande histórico assim, de ativismo, digamos assim, nesse sentido, e de ganhos, né, para as comunidades como um todo. Então, esse é um ponto positivo desses encontros. E o outro ponto positivo é a questão do conhecimento propriamente dito. Quando você começa a passar para as pessoas e elas começam a desmontar, digamos assim, aquele preconceito que elas têm, aquela visão equivocada que elas têm, isso já
elimina uma barreira para que ela comece agora a conseguir escutar, pesquisar e conhecer o outro e ter uma visão diferenciada. Então, esse eu acho que é o grande objetivo desse trabalho que nós fazemos, né, de passar isso não só para as pessoas da nossa crença, mas também mostrar isso para as pessoas de fora, que existe um diálogo, existe um respeito, né, que isso deve ser propagado e que hoje esse trabalho que está sendo desenvolvido, ele está tendo um resultado extremamente positivo, né, que é um trabalho que começou com uma sementinha lá atrás e ele está amadurecendo, ele está crescendo, está desenvolvendo. Eu acho que a tendência é cada vez a gente obter um êxito maior nesse sentido. Obrigado aí pelo convite e pela participação de todo mundo. É um prazer rever grandes amigos aí que a gente está um tempo sem se ver, que agora eu me mudei, mas é uma felicidade imensa ver vocês novamente. Obrigado. Perfeito, gratidão. Carlos, por gentileza. Maravilha. Então, assim, o diálogo assim, é extremamente importante, porque você aprende. Isso que acho que é a grande diferença, porque quando você tem um contato, seja com o pessoal da Wicca, com os evangélicos, você vai conhecer de fato as pessoas. E o pastor Ismael falou uma coisa interessante, né, com relação aos cultos. O Og também falou, às vezes você dá nomes diferentes às coisas que, na verdade, são muito congruentes nas religiões. Aí você começa a identificar que, peraí, mas isso aqui eu também acredito nisso, mas a gente dá outro nome, tá? Então, assim, a gente começa a se identificar e a gente começa a ver que as religiões, elas têm ali muita coisa em comum, né? As pessoas focam no que é diferente, mas sempre vai ter diferença, sempre vai ter diferença. Você pode nascer numa família de irmãos gêmeos, seu irmão gêmeo ele vai ser diferente, ele vai escolher, ele pode escolher um time de futebol diferente, ele vai escolher uma carreira diferente. Isso sempre vai ter, a diferença sempre vai ter, como você falou, Deus nos fez diferente até para poder nos conhecermos. Isso que esse é o dever de casa nosso, ter, né, o trabalho de conhecer as pessoas que são diferentes. Então é um dever nosso. Então o diálogo interreligioso é fundamental, não só o diálogo, aqui a gente tem pessoas que a gente tem um contato, tem a oportunidade de estar ao vivo conversando, dialogando, pessoas que a gente sabe que nós podemos contar, e isso vai, então, além do diálogo, é você colocar em prática o que a gente está falando aqui, porque muitas pessoas falam, mas, pô, os caras estão na live, estão ali, querem passar o que é belo e é bonito, mas não, as pessoas se conheceram, eu mesmo, como falei anteriormente, quando comecei a viver essa diversidade, muitas barreiras caíram, muitas coisas que eu achava de outras religiões, pô, cara, não é bem assim, né? A gente começa a encontrar muito sentido até no que a gente acredita, né? Porque você vai ver que nós somos irmãos, né? O irmão Alion, um dos descendentes do profeta, ele falava, ou nós somos irmãos na fé, ou nós somos irmãos na criação. Então não tem para onde fugir, nós somos irmãos. Somos diferentes, cada um vai ter a opção de um sentimento religioso, onde se encontra, onde quer se encontrar, onde quer dar o sentido da sua vida, né? Mas, me desculpe aí os extremistas, o que for, mas nós somos irmãos. Até mesmo dos extremistas nós somos da mesma criação. Nós temos o dever de tirar esse ódio que está ali construído no coração dessas pessoas. Então, nós temos o dever. Então, estar entre pessoas diferentes é enriquecedor. Hoje eu tive a oportunidade aí de conhecer mais 2 irmãos, o Lucas, que eu não conhecia, pastor Ismael, sem dúvida, são nossos irmãos, e a gente fala, às vezes a comunidade também, alguns se assustam, falam, mas não são muçulmanos? Mas são, é aquilo. Não tem como a gente fugir desse sentido nosso da criação, né? Recentemente eu sou da parte de engenharia, sou de exatas, né? Não sou sheik, não tenho nem dom para isso, mas até as pessoas acham estranho, geralmente ciência e religião isso não combina, pelo contrário, né? Para mim faz todo sentido, são coisas que estão muito casadas, e quando a religião está sem a ciência sem a religião, as coisas perdem o rumo. E aí eu fiz o meu DNA para saber de onde a gente vem, né? Então isso é muito interessante, aí você vê que você não é uma coisa única, né? Você tem o teu gene ali perdido, claro, nós fomos colonizados, os portugueses estiveram aqui, você vê a sua participação na Europa, em África,
ameríndio, quer dizer, você é uma mistura dentro de você, né? Que as pessoas esquecem desse detalhe, e a ciência nos prova, né, que nós temos muito em comum. Nós temos somente rótulos, nós somos muçulmanos, somos cristãos, nós temos um rótulo por fora, mas nossa essência está muito conectada. Isso que a gente precisa mostrar para as pessoas. Mais uma vez, obrigado, e um prazer conhecer os Lucas, o pastor Ismael, prazer estar com o Og, meu camarada, aquela foto, eu achei muito legal esse negócio das fotos, né? Fiquei 2 semanas aí com dor na costela, que eu, naquela brincadeira lá, tomei uma escudada na costela, fiquei 2 semanas aí, mas muito barato isso, as pessoas, quando olham assim a interação entre as pessoas, as religiões diferentes, falam, cara, que isso? Isso é verdade, né? Porque eu vou ser sincera, eu falo, a gente aqui no Brasil, a gente pode dar exemplo para muitas pessoas lá fora, né? Onde é que você consegue ter uma diversidade dessa numa live lá fora? Isso não é muito comum, existem muitas barreiras. Então, Brasil, eu acredito muito no nosso país, acredito que a gente pode ser, a partir do diálogo religioso, ensinar muitas pessoas lá fora a aprender a dialogar. Mais uma vez, obrigado. Gratidão, Carlos. Por favor, Ismael, encerrando a noite de hoje. Tá contigo. É uma honra para mim, né? Já falei isso no início, e repito, uma honra ter participado desse momento, uma honra participar da caminhada na vida. Como o Diácono colocou, um dos nossos pilares na fé é a justiça. E nada mais justo do que as pessoas serem livres. Livres para serem boas, livres para fazerem o bem. Esse diálogo tem muito benefício, né? Eu conheci o Og, inclusive, numa escola, a gente participando de um colóquio interreligioso, né? E aí a gente se via a cada 2, 3 meses ali, a gente estava junto, né? Conversando com a molecada e tal. E aí sempre muitos evangélicos e evangélicas, né? Adolescentes, assim, sempre tem uma galera. E aí sempre abria um espaço para depois conversar com a molecada, ver as dúvidas relacionadas a coisas que os impediam de ser, às vezes, sabe? E aí, é lógico, né? Você plantar a sementinha ali da profecia, que a gente chama, aquele adolescente vira um problema, porque ele vai passar a questionar tudo, inclusive a gente, que é liderança religiosa, e que bom por isso, porque a gente também passa a ter o cuidado de sempre estudar, de sempre estar ligado nas questões atuais relacionadas à fé, à sociedade, às novas gerações que estão vindo. Então, esse ambiente de diversidade, de curiosidade, tem gente que nunca tinha visto um sacerdote Wicca, por exemplo. E aí, eu disse, mas é assim, porque o que a galera tem na cabeça de bruxo é o que viu no filme do Harry Potter, assim. E é isso. Portanto, nós como crentes, né, cada um na sua crença, a gente precisa ter, como eu falei, o amor como fundamento das religiões, a justiça como um instrumento de prática, para que a gente possa intervir caso um ou outro de nós sejamos vítimas de injustiça. Por exemplo, quando alguém menciona o xiita como algo ofensivo, eu falo assim, não, mano, não tem nada a ver isso, tá errado. Xiita não é radical. Então o sunita que é radical, eu falei, não, também não. Assim, a galera tem apenas alguns elementos que são diferentes dentro de uma crença do Islã e tal, aí fala das questões das famílias, porque aprendi ouvindo, sentando com a galera, assim, um tem esse elemento, outro tem esse, a gente precisa escutar, precisa conhecer, não é nada disso, ou quando alguém fala, não, porque bruxo tem que ser queimado, eu falei, não, meu Deus, você está violando a vida das pessoas, o que foi feito na história foi um crime, a gente precisa pedir perdão. Aí o Og até mencionou no início da nossa conversa, eu sempre falo isso, as pessoas, que tipo de cristão você é que fica andando com essa gente? Assim, eu sou o tipo de cristão que se vivesse na época das bruxas, ficaria do lado delas, das bruxas na Idade Média, né? Assim, eu ficaria do lado delas porque é o que o cristianismo nos impulsiona, é pela justiça, e para que nenhuma vida seja violada, seja fisicamente ou nas suas liberdades. A fé, seja ela qual for, tem que nos impulsionar a lutar pela justiça, para que todos e todas tenham acesso a tudo aquilo que Deus dá e tudo aquilo que Deus é, seja qual nome que a gente chama esse Deus.
seja qual forma que a gente entenda esse Deus. Portanto, tudo que está na criação é de todos e todas os seus filhos que não têm religião. Aí basta ser gente para ser herdeiro disso. Então, que a gente possa continuar com esse trabalho que tem dado tantos frutos e que a gente possa continuar sendo irmãos e irmãs, se olhando como gente que somos iguais nas nossas diferenças e podendo celebrar a vida, né? Porque acho que esse é o maior culto que a gente pode ter. E esse é um culto interreligioso nas suas mais diversas formas. Muito obrigado a todos e todas, um prazerzão. E é isso, gente. Paz e bem. Muito obrigado, Ismael, Carlos, Sami, Diácono, Og. Estamos honrados com a presença, com essa partilha, com essa conversa e essa pluralidade que a gente conseguiu alcançar na noite de hoje. Lembrando, pessoal que está assistindo, que essa série de lives, esse webinário está acontecendo aí pela 14ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, que por conta da pandemia, né, teve esse formato interativo e completamente online. A 14ª Caminhada é promovida pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa em parceria com o CEAP, o Centro de Articulações de Populações Marginalizadas, junto com a UWB e os demais parceiros de segmentos religiosos que compõem aí a comissão. Então, agradeço e agradecemos de coração a presença de todos aqui presentes, de todos que estão nos assistindo em casa, e até a próxima. Tchau, tchau!